Especial Informação. Um ano após as eleições autárquicas, é hora de balanço. Promessas cumpridas, projetos adiados. A ERT se serve de palco para a primeira avaliação do mandato. Segundas, quartas e sextas-feiras, das 18 às 19 horas. A convidada desta sexta-feira é Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar. Sejam bem-vindos a mais um especial Informação. Já se cumpriu um ano desde a realização das eleições autárquicas de 2013, que em Tomar, recorde-se, resultaram na chegada à gestão do município por parte do Partido Socialista, que através de Anabela Freitas conseguiu tirar seu Partido Social Democrata do poder. Nessa altura, para além desta mudança, fez-se história no Conselho Nabantino, que nunca tinha visto uma senhora como Presidente da Câmara. Decorrido este primeiro período de mandato, digamos assim, ainda que a tomada de posse só tivesse ocorrido alguns dias depois, importa então fazer um balanço daquilo que tem sido feito sobre as promessas cumpridas, os projetos adiados, numa entrevista que, sem intervalo, irá seguir na sua companhia até bem perto das 19 horas. Já sabe, pode acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM e ainda pelo nosso site radiohertz.pt, onde está a ser feita a transmissão em direto para todo o mundo por áudio e também por vídeo. Começo então por saudar a nossa convidada, agradecendo-lhe a presença. Muito obrigado. Bem-vinda novamente. Vamos então começar pela sua chegada à presidência da Câmara Municipal de Tomar. Certamente acredito, e por aquilo que foi sido tornado, ou por aquilo que foi tornado público, foram dias difíceis, os primeiros dias, ou seja, aquele conhecimento de que afinal a realidade, e falando da situação financeira, ainda era pior do que aquilo que se esperava. Foi isso? Foram dias difíceis? Feliciano, se me permite, não foram dias, foram meses difíceis. Meses difíceis, exatamente. Difíceis. Pronto, os primeiros dias é efetivamente de conhecimento e de adaptação, porque por muita informação que nós, e como sabe, eu pertencia à Assembleia Municipal, portanto, alguma da informação chegava à Assembleia Municipal, a realidade encontrada foi muito diferente daquilo que era a informação que nós tínhamos. E, portanto, ao longo de meses, é que tomámos contacto real com toda a realidade e com toda a situação financeira da autarquia, e devo-lhe dizer que foram meses angustiantes, porque tínhamos planeado, nós tomámos posse, passado um mês estávamos a apresentar um orçamento, e portanto não houve tempo, e assumimos isso desde o início, que não houve tempo para trabalhar o orçamento, e depois da apresentação do orçamento, e quando o apresentámos, pronto, ok, esta é a situação financeira real, ainda nos deparamos com outras situações, mas que penso que neste momento estão, e tenho quase a certeza que neste momento estão todas identificadas e, portanto, sabemos perfeitamente qual é a base, qual é a realidade com que trabalhamos. Ficou desanimada? Fiquei revoltada porque eu sempre costumo dizer, e acho que algumas vezes no programa em que aqui participava, eu algumas vezes disse isso, eu com o meu dinheiro faço o que quero. Com o dinheiro público tenho que prestar contas. E há um conjunto de erros de gestão que foram efetuados ao longo dos anos que me chocam e revoltam-me. Como é que é possível terem-se tomado? Eu não estou a dizer que todas as decisões que eu tome sejam corretas e na altura em que as tomo, quando as tomo, entendo que estou na posse de todos os dados que me permitam tomar uma decisão correta. Agora, um conjunto de erros em cima de erros choca-me e revolta-me. Quando diz que ficou revoltada, é normal que então a população que a possa ouvir também se possa sentir nessa situação. Por isso pergunto-lhe, nesse conjunto de erros de que fala, há eventuais casos de polícia? Poderão haver eventuais casos de polícia, mas não me compete a mim, portanto estamos a apurar. Há um conjunto de dossiês pesados que todos nós sabíamos que iríamos herdar e que eram do conhecimento público. A esse juntou-se um outro, mas quando tivermos tudo apurado, se tiver de haver consequências criminais, obviamente que faremos participação. Fará questão de manter a população sempre informada destes processos, por mais complicados que eles sejam? Faço questão de manter
não só a população, como toda a variação e a Assembleia Municipal. É importante que todos os que são eleitos, porque vivemos numa democracia representativa, para que não sintam aquilo que eu senti. Porque eu deveria, enquanto eleita na Assembleia Municipal, deveria ter tido a informação toda e não tive. Porque se tivesse, eu sabia qual era a situação que iria encontrar. Mas eu nestas coisas também sou muito positiva. Esta é a realidade que encontrei, é com esta realidade que tenho que trabalhar. E, portanto, não adianta estar aqui a lamentar o passado. Houve um conjunto de erros, houve, sim senhora, poderão haver consequências criminais, poderão, sim senhora, porque alguns dos processos podem levar aí, e nós iremos até às últimas consequências. Porque, independentemente de quem for o responsável. Independentemente de quem for o responsável, porque, como lhe disse, com o dinheiro público não se brinca. E manter informado os eleitos locais e a população. Permita-me, e já sublinhou alguns casos, um deles mais mediático, passa a expressão, ou seja, do caso relacionado com o dossiê Parque T. Há algumas semanas também houve registro e numa reunião de Câmara, se falar de um processo relacionado com as obras na escola Dom Nuno Álvares Pereira. E também aqui ficaram algumas suspeitas, digamos assim, em cima da mesa. O que é que aqui está em causa? Eu não lhe posso... Portanto, os senhores foi dada plena informação aos senhores vereadores, e o que foi pedido aos senhores vereadores, todos eles, é que essa informação, como o dossiê ainda não está fechado, que essa informação não fosse tornado público. Basicamente, e não lhe vou falar em montantes, o que está em causa, portanto, foi a construção de Nuno Álvares, foi um projeto fornecido pelo Ministério da Educação, que foi, o dono da obra foi a autarquia, e foi financiado por fundos comunitários. Quando estamos perante projetos financiados por fundos comunitários, as alterações têm que ser objeto de acordo por parte da entidade gestora. E o que estamos aqui a falar foi um conjunto de alterações em obra que foram efetuadas de montantes elevados e que não tiveram a concordância, nem sequer foi pedido autorização para que houvesse alteração de projeto e de obra. Portanto, o que temos na prática é uma obra que está em desconformidade com o projeto. Aquele projeto foi um projeto de um montante elevado e, portanto, pode calcular com o montante mais ou menos que estamos a falar. Estamos a trabalhar em conjunto, como eu disse também na reunião de Câmara, estamos a trabalhar em conjunto com a comunidade intermunicipal, porque a este facto acresceu um outro facto, que foi a extinção das ASTACs. Portanto, a ASTAC tinha várias empresas. Com a extinção, quem acompanhava a obra era a ASTAC, e com a extinção da ASTAC não se acautelou a transferência de todo o processo para a autarquia para o município, portanto, enquanto dono da obra. E, portanto, muita da informação foi perdida. Estamos a tentar reconstituir o processo todo, estamos com timings também apertados, porque estamos em fecho de quadro comunitário de apoio. Volto a dizer que temos tido toda a colaboração por parte da comunidade intermunicipal, porque também foi acompanhando de alguma forma este projeto ao longo do tempo. Nenhum de nós cá estava na altura, não é? E, portanto, quando tivermos o apuramento final, será tornado público aos senhores vereadores e então à população. Ou seja, há aqui uma verba que a Câmara, se as coisas correrem pelo pior, terá que fazer face, é isso? Se as coisas correrem pelo pior, há aqui uma verba que a Câmara terá de pagar. Muito bem. E agora falava, já que estamos a falar de dinheiro, também foi um dos assuntos que agitou a nossa atualidade neste quase primeiro ano de mandato, que foi aquele episódio que se falou de faturas escondidas debaixo do tapete. No final de contas, o que é que aconteceu? Temos que dividir isto em duas fases. Muito bem. Okay? Primeira fase, 2,3 milhões de euros, dívida à DSE. Era público que o município de Tomar tinha uma dívida neste montante à DSE. A dívida não era contabilizada em termos de orçamento na rúbrica correta, ou seja, não estando contabilizada na rúbrica correta, não entrava para os níveis de endividamento, para os limites de endividamento do município. E, portanto, foi dívida que não foi reportada. Nós todos os meses temos que reportar à DGAL o montante da nossa dívida, e foi dívida que não foi reportada, o que influencia todo o exercício futuro dos orçamentos futuros. Segunda questão, um conjunto de faturas, que, portanto, o total
a DSE mais estas faturas totalizam 3,8 milhões de euros, um conjunto de faturas que não estavam registadas em sistema contabilístico. Portanto, se não estavam registadas em sistema contabilístico, portanto, e estou aqui a falar de faturas de pagamento a fornecedores. Era prática corrente? Se tem quase 1,5 milhão, assim, pelo menos, se calhar era. Agora, deixe-me lhe dizer o seguinte... existem relatórios da IGF, portanto, não é a primeira vez. Portanto, quando nós entramos, na semana seguinte, tivemos uma auditoria por parte da IGF. Essa auditoria incidiu sobre os setores do urbanismo, da contratação pública e da área financeira, ao qual ainda estamos a aguardar o relatório para nos podermos pronunciar. Mas, de qualquer das maneiras, uma das funções que a equipa de projeto foi criada, uma das funções que a equipa de projeto tem é de compilar todos os relatórios de auditorias feitos ao município e ver qual o grau de implementação das recomendações dadas pela IGF. O relatório da auditoria elaborado entre o ano de 2005 e o ano de 2007, portanto, houve uma auditoria que repercutiu aos anos 2005 a 2007. O relatório da auditoria do auditor da IGF nesses anos, é claro quando diz prática reiterada do município de Tomar. Como sabe, nós fizemos um pedido de sindicância à IGF, porque detectámos aquilo, e agora? Portanto, eu detetei um caso, não posso deixar de reportar à tutela. E na resposta que a IGF nos deu, foi precisamente reportar ao relatório que já tinha entregue quando fez a auditoria a estes anos, prática reiterada de não contabilização de despesa. E, portanto, só posso dizer que não são palavras minhas, são palavras de um relatório de um auditor que fez uma auditoria à Câmara, prática reiterada. Consequências? Consequências é isso que nós vamos falar com a Adgal. Portanto, consequência direta. O circuito que estava instalado, o circuito interno que estava instalado para a conferência de faturas, para o registro de faturas, levava a que isto pudesse acontecer. Foi definido um circuito interno a cumprir a lei, porque a lei diz que uma fatura, quando entra, tem um prazo de 5 dias para ser conferida. E, portanto, foi instituído um circuito interno, precisamente para tentarmos colmatar e haver aqui, e para poder depois pedir responsabilidades a quem não cumpriu o prazo. Portanto, essa foi uma primeira fase de atuação. Uma atuação direta na organização dos serviços para que isto não volte a acontecer. Porque eu acredito que muita daquele... Eu não estou aqui a dizer que houve dolo por parte da atuação, não estou a dizer isso. Da atuação dos antigos, das pessoas que estavam responsáveis. Pode uma fatura ter ficado esquecida. Não estou a dizer que foi intencional. Agora, aquilo que a organização tem de fazer é criar mecanismos para que as situações não voltem a acontecer. E isso foi feito. Passo seguinte, se haverá ou não consequências. Eu estou à espera que me agendem uma reunião com a Adgal e com a Direção-Geral de Finanças por um outro assunto, onde este vai ser abordado também. Temos este início então de entrevista marcado por estes assuntos polémicos, é mesmo assim. Para quem nos ouve e para quem tem da classe política uma ideia de que a culpa poderá sempre morrer solteira, se neste caso houver mesmo alguém com culpas no cartório, temos aqui a garantia da Presidente de Câmara que essa situação será devidamente reportada. Temos a garantia. E porque só assim é que... Se eu volto ao início da minha conversa. Com o dinheiro público ninguém brinca. Eu com o meu dinheiro faço o que quiser e me apetecer. E ninguém tem nada a ver com isso. Com o dinheiro público, a transparência tem de ser total e quem brinca com o dinheiro público tem que ser penalizado. Foi apanhada de surpresa então quando chegou à autarquia perante todas estas situações, nomeadamente neste campo financeiro. Se soubesse aquilo que soube depois de tomar posse, teria feito todas as promessas que fez em campanha eleitoral?
A única promessa que eu fiz, se recordar... Promessas, pronto, projetos a cumprir. Trabalho. Essa foi a única promessa que eu fiz. Tenho um conjunto de projetos e só ao fim de 4 anos é que nós podemos fazer a avaliação se eles foram implementados ou não. O programa eleitoral com que me candidatei tinha um conjunto, era agrupado num conjunto de propostas. Em quase todas elas, atingimos já 50% desses grupos, 50% das propostas feitas. Ou feitas, muitas delas já concluídas e outras em curso. Agora, não se consegue mudar de um dia para o outro e também eu nunca disse que num ano iria fazer aquele conjunto de propostas. A oposição pega muito na questão dos 100 dias. Mas eu aconselhava a oposição a ler aquilo que eu disse. Aquilo que eu disse foi, em 100 dias, não disse que era resolver, era apresentar soluções. E em 100 dias, para muitas daquelas propostas, as soluções, para além de apresentadas, estão concluídas e muitas delas estão em curso. Vamos intercalar a polémica com algo que já foi feito. Há várias medidas então que já foram tomadas. Aqui nesta minha cábula tenho o registro então para essa redução do valor do IRS. Temos também esta novidade do orçamento participativo. Temos também a derrama que irá baixar, entre outros aspectos que também já vamos ter oportunidade para falar. Falemos do IRS e nesta questão da derrama. Isto mexe com as receitas do município? Mexe com as receitas do município, claramente. O impacto financeiro de nós isentarmos para entidades até 150 mil euros, o impacto financeiro para nós, em termos de receita, é na casa dos 210 mil euros. No caso do IRS, temos um impacto financeiro, em termos de receita, de 110 mil euros. Como é que nós vamos compensar? Porque o orçamento é curto, não é? E, portanto, quando a decisão foi tomada, teve-se pensar, então, onde é que nós vamos buscar esta receita? Derrama. A receita da derrama, isto que vamos perder de receita de derrama, está compensado pelo aumento do IMI. Nós não vamos aumentar o IMI. Mas aquilo, derivado às avaliações que foram feitas pela autoridade tributária, aquilo que tem sido a receita expectável do IMI permite-nos acomodar esta perda de receita. Em relação ao IRS, onde nós vamos acomodar a receita é na diminuição da despesa com telecomunicações, com as comunicações, que também tinha sido algo que nós, das primeiras vezes que falámos e quando apresentámos o orçamento para o corrente ano, também dissemos que era uma das rúbricas que iríamos diminuir despesa. E, portanto, aquilo que vamos diminuir de despesa permite acomodar o que vamos perder de receita. Neste ano já foi possível mudar alguma coisa no que diz respeito à relação com os empresários, com quem pretende investir no Concelho de Tomar? Este ano já foi possível, efetivamente, mudar muita coisa. Portanto, nós criámos o Gabinete de Desenvolvimento Económico, o empresário liga-nos de manhã, à tarde estamos a falar com ele. Temos acompanhado um conjunto de empresários junto de instituições governamentais, porque às vezes é mais fácil para um empresário o município acompanhá-lo e abrir algumas portas dentro da administração e dizer que é importante para nós captarmos investimentos. E, portanto, foi criada a questão da Via Verde para o investimento, que tem estado a funcionar e, portanto, queremos dar celeridade nos processos. Devo-lhe dizer que, a exemplo desta área, como a exemplo de muitas outras áreas da Câmara, é possível notar diferenças. Podemos ir mais além e devemos ir mais além. Uma das coisas que eu acho que também já se nota alguma diferença, e isto pelo feedback que vamos recebendo, mas que temos de ir muito mais além, é a Câmara constituir-se como um parceiro, quer do cidadão, quer do empresário, quer da instituição. E não colocar-se numa posição de superioridade e exigir muitas vezes ao cidadão que hoje entrega um documento e depois amanhã já é preciso outro. E temos tentado mudar isso também.
Ou seja, a cultura que temos tentado passar para os funcionários, sabendo que isto não muda de um dia para o outro, é que estamos lá para servir, porque estamos lá efetivamente para servir, todos eles. Nestas abordagens e nesta relação município-empresários, estava à espera, até esta altura, de ter uma maior procura por parte de investidores? Ou não? Não, de maneira nenhuma. Eu até acho que em muitas das situações a procura superou a expectativa. Agora, também temos que perceber, por muito que nós facilitemos, dentro da lei, obviamente, o investimento e que acompanhemos o investidor, porque muitas vezes o investidor quer investir em Tomar, mas precisa de conhecer o nosso PDM, e nós temos que explicar o PDM e o que é que estamos a fazer em termos de revisão do PDM para acomodar, para ver se acomoda ou não aquele que é o seu investimento. Superou aquilo que nós tínhamos planeado para o primeiro ano, porque era o que eu dizia, por muito que nós façamos este acompanhamento, a situação nacional tem influência, sem dúvida, e portanto, e se não há confiança económica, os investidores, obviamente, que retraem-se naquele que é o seu investimento. Mas esse ultrapassar de expectativas traduziu-se em criação de postos de trabalho? Podemos começar. IBM superou aquilo que eram as nossas expectativas e as expectativas da própria empresa. Para além da IBM, mais 4 postos de trabalho numa outra empresa também associada. É assim, eu acho que todos nós gostaríamos de poder chegar aqui e dizer: criei 100 postos de trabalho. Mas não compete ao município criar 100 postos de trabalho. Compete é dar condições para que possam vir criar 100 postos de trabalho. E não vai faltar quem diga que a IBM já é um processo que vem de trás. Sem dúvida. A IBM é um processo que vem de trás. Não digo... E nós assumimos desde a primeira hora, na altura, na oposição, que era um processo que devia de ser acarinhado e que levámos o processo até ao fim. Agora, também, quando encontramos o processo, também é verdade que se diga... o executivo anterior deveria já ter tomado um conjunto de decisões que não tomou e que, portanto, tivemos que retomar aqui o processo e as negociações com a IBM, mas pronto, não interessa é que esteja cá, e isso é que é importante, é o resultado final. Agora, tem-se constituído um conjunto de pequenas empresas que criam 1 posto de trabalho, 2 postos de trabalho, mas esse é o grosso do nosso tecido empresarial a nível nacional, que são micro e pequenas empresas. E as mexidas na zona industrial, foi na altura também já há algum tempo mudada a designação da antiga zona industrial. Em termos de efeitos práticos, o que é que foi feito? Pronto, a primeira questão: na terminologia económica, zonas industriais já não existem parques empresariais, daí termos adequado. Segunda questão, que pode parecer para o cidadão lá fora que é uma questão que não tem grande impacto, tem a ver com a alteração do regulamento. O regulamento tinha 32 anos, não tem nada a ver com... Vai-se conseguir com um conjunto de empresários que já estão instalados no parque empresarial, que... Claro, quando houver clima económico favorável, que possam ampliar os seus investimentos, e já em fase muito adiantada também, a negociação para a instalação de novos empresários na área do parque empresarial. Estamos também, como forma de valorizar o parque empresarial, estamos também já articulados com a Tagus Gás, no sentido de trazer também o gás, porque valoriza também a instalação e é algo que nós podemos oferecer a quem nos visita. E os terrenos do parque empresarial os terrenos disponíveis, tivemos um conjunto de reuniões, eu já disse isto publicamente com a AICEP, porque a AICEP tem bolsas de terrenos que pode vender, entre aspas, não é? A um investidor estrangeiro que queira investir em Portugal. E, portanto, as bolsas de terreno disponíveis no nosso parque empresarial entraram para a bolsa de oferta da AICEP, e isso parece-me positivo. Ainda a este propósito, permita-me recuperar também e tentar saber um ponto de situação relativamente a um eventual investimento da empresa indiana que se falou. Será uma realidade mesmo ou ainda há muitas arestas a limar? Olha, Feliciano, isto de curiosidade ou não, ainda esta semana estivemos reunidos com o investidor.
Aquilo que o investidor nos pediu foi que houvesse alguma descrição no processo. E, portanto, eu acho que nos negócios, o segredo é a alma do negócio, se me permite, e por respeito ao investidor, adiante-lhe que sim, que estamos plenamente convictos que vai ser uma realidade e estaremos perante a criação de 25 postos de trabalho. Não há prazo definido, então, para que tudo fique definido, tudo não, se acerte? Prefiro não adiantar, sim. Muito bem, falemos do orçamento participativo, Sim. que irá estar em votação até ao dia 15 deste mês, como é óbvio. É uma aposta ganha já? Logo na primeira fase do orçamento participativo eu considerei uma aposta ganha, porque a quantidade de sugestões que nós recebemos ultrapassaram aquilo que eram as nossas expectativas. Portanto, foi a primeira vez que ele foi feito no nosso município e pronto, os técnicos que têm estado a acompanhar desde o início o orçamento participativo ligaram para muitas câmaras, para muitos colegas a perguntar como é que se fazia, dúvidas, e ficaram espantadíssimos com a quantidade de sugestões que recebemos. Muitas dessas sugestões não caem dentro do orçamento participativo, mas nós vamos aproveitar, porque há pequenas coisas que os cidadãos nos alertaram e que nós encaminhamos já para os serviços respectivos e competentes para poderem ir fazendo essas pequenas coisas. E, portanto, eu acho que a aposta está claramente ganha, mas só no fim, independentemente do processo, do projeto que ganha, não é? O que importa para encerrar o orçamento participativo de 2015 é que o projeto que ganhe fique concluído em 2015. Compreendeu as dúvidas que foram colocadas pelos vereadores do Partido Social Democrata? Compreendi. Eu não acredito que tenham sido dúvidas, sabe? Que quando se tem que decidir, é sempre difícil decidir. E, portanto, eu tinha já há cerca de um mês, e como assistiram, eu até tinha retirado da reunião de Câmara porque me pediram, e pronto, mais uma semana, e tivemos que alterar as normas, porque as normas previam aqueles timings todos. Agora, quando se tem que decidir entre um conjunto de projetos, é difícil às vezes assumir a decisão. E, portanto, ali foram obrigados a fazer uma escolha entre aquilo que era um conjunto de projetos, porque você pode olhar para o orçamento participativo de uma forma de participação mesmo dos cidadãos, ou pode olhar para ela por uma forma de mais política, ou mais partidária ou política, e depende da forma como se olha. Tem alguma preferência destes 5 projetos? Eu tenho preferência pelos 49 que ficaram. Dentro do orçamento. Muito bem, avancemos e já agora falávamos também de uma área, se calhar muito importante, mesmo muito importante, que é a área social, o apoio a quem mais necessita. Neste período, o que é que foi feito? Duas perguntas numa. O que é que foi feito e se ficou negativamente surpreendida, se calhar com o excessivo número de famílias que necessitam de ser ajudadas no nosso concelho? Começando pela parte final da sua questão, não fiquei surpreendida porque eu também já trabalhava numa área que tinha contacto direto com essa realidade. E, portanto, eu sabia que o nosso concelho, e até tinha dito aqui algumas vezes publicamente, que não era aquilo que nós pensávamos. Existe miséria no nosso concelho. E que, portanto, essa parte... Miséria não é uma palavra muito forte? É mesmo miséria que quer dizer? Eu acho que é mesmo miséria. Tem muitas pessoas no nosso concelho que recebem 185 euros mensais. Deixa-me lhe dar um exemplo. Há a possibilidade para famílias carenciadas ou para cidadãos carenciados de pedirem o pagamento da água em prestações. Não imagina, porque depois nós vamos ter que aferir qual é o rendimento da pessoa para poder deferir o pagamento em prestações. Pessoas que estão a pedir para pagar 20 euros em prestações. E, portanto, uma pessoa que pede para pagar 20 euros em prestações é alguém que passa muita dificuldade. E quando vamos ao local, quando os serviços vão ao local, e para além da declaração de rendimentos, aferem a situação, e porque também as técnicas da autarquia também acabam por conhecer, e uma delas, como já trabalha há muitos anos nessa área, também conhece muito bem as situações. E, portanto, para nós vermos ao ponto de que pedem para pagar 20 euros em prestações. E, portanto, o desespero que estas pessoas não devem testar. E portanto, eu sei que pode parecer cruel,
O apoio que nós fomos dando ao longo deste ano foi um apoio, não foi um apoio diferenciado, foi aquilo que foi possível, porque também temos aqui um constrangimento. A área social tem que ser uma área, e estamos neste momento a preparar o orçamento para 2015, e portanto a área social é uma das áreas, se não a única, fora dela só talvez mais outra, mas não com esses montantes, que vai levar um incremento no orçamento. Tivemos que reconstruir casas no bairro 1º de Maio para poder atribuir, e tivemos que fazer uma coisa, que é criar um regulamento de atribuição das casas, porque também as coisas não podem ser, e toda a gente sabe que existem pessoas que estão em casas de habitação social e que não reúnem condições para lá estar, e muitas pessoas que reúnem condições para estar nas casas de habitação social e não estão. E, portanto, como lhe disse, estamos a preparar o orçamento para 2015, uma área que vai levar claramente um incremento de verbas, vai ser a questão da habitação social e da ação social. Quando fala em miséria, posso incluir nessa palavra a possibilidade de crianças passarem fome no nosso concelho? Essa é uma realidade? Não tenho conhecimento de nenhum caso concreto, mas também acredito que as escolas aqui também deem um apoio muito próximo. As escolas, via escola mesmo, ou via associações de pais, e portanto podem cobrir essas situações. Aliás, até pegando numa proposta surgida numa reunião de Câmara pelos senhores vereadores da oposição, quer do PSD, quer do senhor vereador dos Independentes por Tomar, no sentido de abrirmos as cantinas escolares durante as férias, ou da Páscoa, ou nas férias grandes. Nós averiguámos junto das escolas da possibilidade, e para aferir se havia efetivamente situações reportadas, e aquilo que nos foi dito é que não. Mas acredito que em muitos casos passar fome não digo porque não tenho nenhuma situação que me tenha sido reportada ou que nos tenha sido reportado a nós, mas que passam se calhar com uma alimentação menos correta. Passam. Agora também é bom que se diga o seguinte: a autarquia tem 2 técnicas de serviço social. Uma técnica de serviço social, e bem, este ano teve alguns meses com baixa médica porque foi mãe, e portanto eu digo bem porque está a contribuir para o aumento da taxa de natalidade, e portanto não pode a autarquia, obviamente, continuar só com estes recursos humanos alocado a esta área que é tão sensível para todos nós. Porque, para além da ação social direta, existe também, que cai nesse âmbito, a questão da habitação social. E quando falo em habitação social, falo de todos os tomarenses que podem ter acesso à habitação social. E, portanto, há um reforço, portanto, foi aberto portanto, foi autorizada a abertura de um concurso para mais uma pessoa para a ação social, e portanto no final deste mês, quer dizer, quando tivermos a apresentar o orçamento para 2015, temos de apresentar um mapa de pessoal, e portanto vamos ver se haverá condições para criar mais um lugar também nessa área. Para além de tudo aquilo que já aqui falámos, do que é que mais se orgulha, e aqui a palavra orgulho sem qualquer pretenciosismo, do que é que mais se orgulha de ter feito até agora? Coisas pequenas. Sabe que normalmente, pelo menos aquilo que eu vejo, não é? Os autarcas gostam de ficar conhecidos por grandes obras, só que eu resolva, nem que seja a pedra da calçada daquela pessoa, ou o que quer que seja. Olha, por exemplo, fiquei orgulhosa, não sei se recorda, uma vez um cidadão em reunião pública de Câmara, que até é muito engraçado, que até levou uma lanterna. Exatamente. Passado 15 dias a situação estava resolvida. São estas pequenas coisas que me orgulham. E têm sido muitas pequenas coisas? Têm sido muitas pequenas coisas. Eu gostava que fossem muitas mais, porque o conjunto das pequenas coisas fazem as grandes coisas. Muito bem, agora entremos num assunto que certamente lhe terá dado muitas dores de cabeça à população também, que tem a ver com a questão do mercado municipal. E começava por lhe perguntar
Como é que se avança uma data de 25 de Abril, como sendo uma data em que o edifício iria estar concluído, quando nem hoje isso acontece? O que é que aconteceu para que fosse então fosse avançada essa data? Essa data foi avançada, estávamos nós na Câmara há cerca de um mês, mais ou menos, não é? No mês não chega para avaliar tudo aquilo que é a capacidade de resposta dos serviços, porque estamos a falar de uma obra por administração direta, não estamos a falar por empreitada, e eu penso que basicamente foi um erro de avaliação da nossa parte e, portanto, não tenho aqui qualquer tipo de problema ou por parte de quem fez a avaliação e que foi assumido por todos nós como sendo data certa. Foi um motivo de discórdia entre a coligação? Não. Não? Não, de maneira nenhuma. Quer a Presidente Anabela Freitas, quer o vereador Bruno Graça, quando foram então confrontados com esses dados dos serviços, acreditaram piamente que no dia 25 de Abril seria possível? Não tínhamos informação em contrário e volto a dizer, foi um erro de análise da capacidade operacional dos serviços. O que é que falhou então para que isso não acontecesse? Foi a tal falta de pessoal de que se fala, depois muitas contas também pelo meio, fornecedores, foi isso? Houve aqui um conjunto de fatores que contribuiu para isso. Primeiro, aquilo que foi projetado, o que estava projetado quando nós entramos era a intervenção num terço da área do mercado. Aquilo que o Sr. Vereador Bruno Graça quer, e bem, dar aqui uma outra dimensão ao mercado, implica que haja uma intervenção numa área superior àquela que estava inicialmente projetada. Se nós tivéssemos mantido a área de intervenção de um terço, estaria certamente aberto naquela data. Aumentando a área, dando outras funcionalidades àquilo que se pretende que seja um mercado moderno. Obviamente não houve capacidade de resposta operacional para isso. A isso juntou-se, é claro, um conjunto de constrangimentos financeiros, porque alguns materiais estavam encomendados e os fornecedores, mas estes do mercado não foram os únicos, os fornecedores diziam-nos que sim senhora, só forneciam material se nós abativéssemos parte da dívida que o município tinha para com eles e, portanto, teve que haver aqui uma conjugação de esforços que levou a que a data não fosse cumprida. Até final do ano teremos mercado ou não será avançada uma data? Não será avançada uma data, pelo menos da minha parte não. Recordo-me que nesse período saiu um comunicado da Conselhia do Partido Socialista a pedir então para que este assunto ficasse resolvido o quanto antes. E se não estou em erro, foi mesmo avançado esse prazo de até ao final de 2014. Eu separo as coisas. Uma coisa é a gestão na Câmara, outra coisa é aquilo que um partido livremente, assim como às vezes levantam. E agora, se me permite fazer aqui, às vezes levantam-se questões que pode a coligação estar em perigo. Não, aquilo que está acordado desde o início, os partidos não se anulam por estar em coligação na governação. E têm direito a falar e a discordar. Portanto, na gestão diária é que nos temos que articular. E, portanto, isso ficou assente desde o início. Portanto, eu entendo perfeitamente que o Partido Socialista tenha pedido até ao final do ano. Eu também gostava que tivesse no dia 25 de Abril. E, portanto, aquilo que está a ser feito neste momento é para que o mercado abra no mais curto espaço de tempo possível. Sem avançar uma data, muito bem. Eu, ainda em matéria de mercado municipal e não saindo daquela área, digamos assim, houve depois registro para essa fatalidade, que foi aquele incêndio que consumiu uma parte central da tenda. Uma questão que os tomarenses colocam é porque é que esta ocorrência não foi investigada? Porque é que não houve uma investigação àquilo que aconteceu? E pronto, e agora sublinho mais esta questão, porque em reportagens que nós, a ERT, teve oportunidade para fazer, muitos comerciantes sublinharam mesmo que no interior da estrutura havia um acondicionamento de caixas, de plásticos. Não terá sido por aí que o incêndio começou, como é óbvio, mas se calhar ajudou a propagar-se. Porque é que não houve aqui uma investigação, quanto muito, para concluir que ninguém teve culpa?
Mas Feliciano, repara uma coisa, a ocorrência foi acompanhada desde o início pelo Sr. Vereador do Pelouro. Não compete à autarquia determinar que se faça a investigação ou não, compete às entidades competentes. Se a entidade competente não viu matéria para que pudesse prosseguir com a investigação, é a eles que compete, não é? Agora, deixe-me lhe dizer o seguinte: qualquer tomarense que vá ao mercado sabe quais são as condições em que eles estão. Ao mercado, tenda, leia-se tenda, não é? Sabe as condições de arrumação / desarrumação em que ele está. Devo-lhe dizer que o Sr. Vereador, responsável pelo Pelouro, atuou por diversas vezes junto dos comerciantes, porque repara uma coisa, também temos que ter aqui, os comerciantes estão numa tenda, qualquer um de nós, em qualquer local de trabalho, deixa o nosso local de trabalho limpo. Não impede que os serviços municipais não vão proceder à limpeza, porque devem e faz parte das funções deles. Mas também, quem utiliza um local de trabalho também o tem que manter limpo. E tinha sido feito, pelo menos pela informação que me chegou, 15 dias antes do incêndio, tinha sido feita uma limpeza completa ao mercado. Pronto, tinha-se retirado, que até deu também alguma polémica com alguns dos comerciantes, porque acusaram, isto também é muito fácil, e é bom que as coisas também sejam ditas, porque os nossos serviços de higiene e limpeza foram proceder, em conjunto com os serviços do mercado, foram proceder a uma limpeza mais profunda na tenda, e foram acusados de estar a roubar produtos. Portanto, é bom que a verdade está sempre algures no meio, não é? Agora, o principal aqui não são condições para se ter um mercado. Nós tínhamos gasto no mercado, cerca de 1 mês e meio antes de ter ocorrido o incêndio, tínhamos gasto dinheiro no mercado para tentar baixar na tenda, para tentar baixar a temperatura, e efetivamente, pronto, não é o desejável, mas foi o possível, e fomos confrontados agora com mais esta despesa, e portanto, aquele dinheiro que tínhamos gasto foi deitado fora praticamente, não é? Mas o importante aqui é que aquela situação se mantenha pelo menor curto de espaço de tempo possível. Ainda nesta matéria de limpeza, houve aqui trabalho conjunto entre Junta Urbana, ou pelo menos passagem de informação, e digo isto porque o presidente da Junta Urbana, Augusto Barros, em recentes declarações, lamentou efetivamente a existência desse material, caixas, plásticos no interior do mercado. Houve aqui algum trabalho conjunto? Alguém avisou alguém? Mas Feliciano, eu posso-lhe dizer, qualquer tomarense sabe a situação que estava dentro da tenda. E aquilo que o senhor, interpretando eu, e isto é uma interpretação livre, atenção, que fique claro, é uma interpretação livre. Interpretando eu as palavras do senhor Presidente da Junta, eu penso que aquilo que ele quis dizer foi aquilo que eu há pouco lhe disse, que cada um também tem que cuidar da limpeza do seu próprio posto de trabalho. Eu interpretei nesse sentido, não é? Portanto, os serviços têm feito a limpeza diária da tenda. Como lhe disse, tinha-se feito 15 dias antes do incêndio, tinha-se feito uma limpeza mais profunda. Agora, as pessoas também têm que cuidar um pouco do seu espaço. Passemos para o mercado semanal, para a feira semanal, digamos assim. Houve aqui um retrocesso por parte da Câmara, que foi então forçada, entre aspas, a voltar aos moldes que estavam definidos. Foi isso mesmo que aconteceu? Feliciano, eu não vejo as coisas nesse sentido. O que é que aconteceu? Ou o que é que se pretende? Pretende-se criar condições de que quem frequenta o mercado possa ter lugar para estacionar para poder ir ao mercado. E a rotação que estava prevista deixava todo o espaço à frente do mercado livre para estacionamento. E foi feita, penso no dia 5 de setembro, essa rotação. Exatamente. Não faz sentido, sem ter o mercado aberto, estar a fazer essa rotação. E foi isso precisamente também que
e agora, felizmente, existe uma comissão de representantes dos comerciantes, porque, como deve calcular, é difícil estarmos a falar com 60 e tal comerciantes ou 100 e tal comerciantes. E, portanto, há uma comissão de representantes e que se chegou a um acordo escrito, assinado por mim, enquanto Presidente do município, e pelos representantes, por todos eles, de que a rotação far-se-á no dia em que abrir o mercado. Mas estava previsto fazer-se nesse mesmo dia 5, ou seja, na primeira feira de setembro. Porquê? Sim, estava previsto, porque foi avaliado de que haveria condições para o fazer. Portanto, houve uma avaliação e, portanto, já se sabia há meses que essa rotação iria ser feita no dia 5 e, portanto, os serviços foram dando reportes de que era possível fazê-la. Mas os comerciantes, pelos vistos, não concordavam, não foram informados do processo. Foram? Até porque os lugares foram todos a sorteio. Repara, os lugares, na rotação que foi feita, todos os lugares foram a sorteio. Portanto, os comerciantes estiveram presentes no sorteio. Portanto, os comerciantes estavam informados. Eu não quero aqui cometer uma imprecisão muito grande, mas eu penso que, salvo erro, desde junho, que estavam informados que a rotação iria ocorrer no dia 5 e para onde é que cada um deles ia. Eu acho que não vale a pena estarmos aqui, nesta questão, e nunca aconteceu naquele dia, estarmos aqui a criar um colete de forças. E só para dizer, só para fazer aqui um braço de ferro, não, eu agora não perdi. Não, eu digo isto, coloco esta questão pelo seguinte, porque este se calhar é um processo que deverá contar então com a participação de todos os comerciantes. Sem dúvida. E o vereador Bruno Graça teve a ocasião para sublinhar, mais que uma vez, que este processo estava a ser feito com essa consonância. De repente vemos os comerciantes a dizerem não é assim que nós queremos, porque as coisas não podem funcionar assim. Ou seja, daqui esta minha questão. Eu percebo a sua questão, mas devo-lhe dizer que desde o início os comerciantes acompanharam este processo. E tanto que os lugares para onde os comerciantes irão são lugares que já foram objeto de sorteio e onde eles estavam presentes no sorteio. Que me diga assim, pode-se fazer pequenas afinações? Pode. Pode, sim, senhora. Repare, nós temos comerciantes aqui que vendem no nosso mercado há 40 anos. Não é? E se calhar também devemos ter alguma diferença para esse tipo de pessoas. Não é? Pode sempre melhorar. O importante agora foi não criar ali uma situação de conflito e às vezes, sabe, eu também tenho isto, às vezes é preciso dar um passo atrás para depois dar dois à frente. E, portanto, a decisão que tomei naquele dia, o Sr. Vereador reportou-me a situação, porque quando aconteceu, no dia 5, eu estava numa reunião na comunidade intermunicipal, e, portanto, quando cheguei à Câmara à tarde, o Sr. Vereador automaticamente reportou-me a situação e, portanto, chegámos a acordo que o caminho era assim. Muito bem, Flecheiro, já estamos na reta final desta entrevista, mas este é um assunto demasiadamente importante. O que é que já foi feito ou o que é que se tem tentado fazer neste processo que, a olhos vistos, continua na mesma? Não vamos conseguir tirar as famílias todas, e isso também que seja assumido. A situação Flecheiro vai ter aqui um misto de soluções. O que é que já foi feito? Temos perfeitamente identificado quais são as primeiras famílias, e eu aqui queria dizer agregados familiares, porque às vezes isto pode confundir, porque como existem 3 ou 4 clãs no Flecheiro, portanto estamos a falar de agregados familiares. Teve que se ter o cuidado para começar por agregados mais novos, portanto com melhor capacidade de integração na sociedade, não é? E agregados não só de um clã, mas de vários clãs. Pronto. E as soluções passam, e eu há pouco disse-lhe que no orçamento de 2015 estava um reforço na habitação social, e passa, esse reforço visa precisamente iniciar a construção, chamemos-lhe parque nómada, chamemos-lhe parque temporário, chamemos-lhe o que quisermos. Portanto, passa por iniciar a construção para, então, aí sim, tirarmos um clã inteiro. Portanto, soluções mistas, habitação social, portanto, parque habitacional do município,
e há famílias que podem perfeitamente ser inseridas num parque habitacional do município e depois uma solução, um parque nómada, núcleo de alojamento temporário, chamemos-lhe o que quisermos. E há mais ou menos uma noção de onde é que ficará esse parque? A seu tempo será tornado público. Será preciso dinheiro. Será preciso dinheiro, por isso é que eu lhe digo. Há opções que têm que ser tomadas. O orçamento é curto. E há opções que têm que ser tomadas. Se calhar é preferível não termos tanto dinheiro, que ele também não quer muito, mas tanto dinheiro para alcatroar estradas e reduzir, por exemplo, a rúbrica de conservação de vias, que também estão muito mal, e aí apostarmos naquelas que são mais prioritárias e não ao sabor, agora vamos a esta e depois àquela, haver aqui um plano rigoroso e apostarmos mais nessa área. Uma pergunta muito direta, será possível fazer ou concluir este objetivo, este processo, resolver este problema nos 3 anos que faltam, quando o mesmo não foi feito em 4 dezenas de anos? Prefiro responder-lhe a isso se me fizer a entrevista dos 2 anos de mandato. Vou-lhe dizer porquê. Porque também vamos tirar um primeiro clã, não é? Portanto, aquilo que nós estamos a pensar fazer em metodologia de trabalho é essa, retirar um primeiro clã. Temos que fazer a avaliação do impacto junto da outra comunidade, junto da própria comunidade e, portanto, tem que se fazer um impacto de toda essa intervenção. Se for algo... E se houver dinheiro, consegue-se os 4 anos. Portanto, se a primeira intervenção for de forma pacífica, consegue-se, e havendo dinheiro, consegue-se. Se não, pronto, obviamente que não. Mas também friso bem aqui a questão financeira. A questão financeira, não é? Portanto, este ano vamos apostar nessa vertente, queremos manter o investimento nesta vertente, mas do futuro a Deus pertence. Permita-me só mesmo para finalizar este tema, está em causa então resolver um dos maiores problemas da cidade, ajudar dezenas de pessoas que ali... Estamos a falar de uma comunidade muito própria, com características muito próprias. Haverá depois outra franja de cidadãos que se podem considerar injustiçados perante essa ajuda que o município vai dar. Tem razão nisso ou não? Eu acho que todos nós concordamos numa coisa. Aquilo ali, à entrada de Tomar, a situação que nós vemos, não pode continuar. E toda a gente concorda nisso, não é? Todos nós concordamos. Depois, às vezes, quando perguntamos aos cidadãos e dizem, sim senhora, estamos de acordo nisso, mas o que é que acha que deve ser feito? E, portanto, ninguém apresenta uma solução, não é? E também já ouvi argumentos de que estão-lhes a dar uma casa, mas eu tive que comprar a minha. Mas o que é certo é que aquilo que nós estamos a fazer, ou que projetamos fazer, e, portanto, quando falarmos com os senhores vereadores para a apresentação do orçamento, ser-lhes-á apresentada aquela que vai ser a nossa metodologia de trabalho, a casa não é dada. E, portanto, as regras vão ser muito claras. Ou há pagamento integral da renda de casa, da água, da luz e um cumprimento de questões de segurança. É ponto assente isso. Isso é. Isso tem de ser. Muito bem. E para o próximo ano, quais é que serão os objetivos em traços gerais no próximo ano de mandato? O próximo ano de mandato, e atendendo às condições financeiras, que eu já fui aqui também levantando um bocadinho o véu, portanto, aquilo que nós vamos apostar será claramente na questão da habitação social e da ação social. Depois podemos ter aqui 3 ou 4 pequenos apontamentos, porque nós não mais vale ter bem definido e ter 3 ou 4 projetos que sabemos que podemos fazer do que entrarmos aqui e depois não se faz nenhum. O povo diz, e com razão, que em muitos burros toca, algum fica para trás, não é? É a intenção nossa, durante o próximo ano, portanto, o projeto que ganhar do orçamento participativo, portanto, terá de ser feito. É a intenção nossa termos pelo menos o projeto do arranjo da várzea, pelo menos não, sim, eu digo pelo menos, porque se a gente conseguir ainda avançar em 2015, bem que aquilo que temos projetado é avançar em 2016, o arranjo da várzea grande. Sempre depois da festa dos tabuleiros. E depois da Feira de Santiria. Depois da Feira de Santiria. E depois da Feira de Santiria. E há algo que nós também queremos fazer no ano de 2015, que é a questão da sinalética em todo o centro histórico
centro histórico, se pudermos alargar, e quando falo em sinalética da parte turística. Portanto, isso tem que ser algo que também está nos nossos planos para poder fazermos em 2015. Portanto, mais vale centrarmos em pequenas coisas que saibamos que podemos fazer. Obviamente que junto a isto, e aqui não posso deixar de dizer, as juntas de freguesia são de uma ajuda preciosa, não é? Apesar de eu percebo os senhores presidentes de junta quando dizem que a autarquia transfere pouco dinheiro, pois, mas eu também não posso dar aquilo que não tenho. Têm dado uma ajuda preciosa naquilo que é a conservação da rede viária, a limpeza de valetas e das bermas, porque nós temos só de caminhos municipais temos 526 km, com um parque de máquinas obsoleto, não é? Com poucos recursos humanos nessa área, porque as pessoas entretanto foram-se reformando e não foram repostas, não é? Mas portanto basicamente é isso que o resto depois vem na apresentação do orçamento. Muito bem, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade e um bom trabalho. Bom trabalho para vocês também. Obrigada. E assim finalizamos esta primeira edição deste especial informação dedicado ao primeiro ano após as eleições autárquicas. Começamos então por Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Tomar. Iremos então dar sequência a este rol de programas às segundas, quartas e sextas-feiras. Fique bem, fique com a ERTE.